Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso, onde falamos sobre o que de mais distintivo e inovador está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. E connosco estará o João Lopes, um dos 3 fundadores da Blockit, que é uma empresa que produz e gera uma rede de cacifes automáticos. Cacifes inteligentes é um negócio que cresceu muito com o comércio eletrónico, está em grande expansão em vários países europeus. Em Portugal ainda está a arrancar, mas já vamos ouvir o João Lopes a explicar-nos o mercado. Antes disso, Pedro, fazes muitas compras online? Olha, Elizabeth, nem por isso. Na realidade, as últimas que fiz foram de cápsulas de café e umas vitaminas que vi num site qualquer cujo nome, confesso, não me recordo. E também há uma música, embora agora os CDs já tenham passado um bocadinho de moda, já são quase objetos de culto, digamos. Pois, exato. E também isso e o facto de com o Brexit as taxas alfandegárias terem subido muito, não é? Portanto, tudo o que chega do Reino Unido já não compensa tanto. Então, e como é que levantaste as compras? Olha, o café fui buscar ao balcão do correio, as vitaminas, como eram pequenas, foram postas na caixa do correio e os discos, curiosamente, até os vou levantar às lojas, porque muitas vezes são edições especiais ou pré-vendas e aproveito e vou à loja. Portanto, tudo pela via tradicional ainda e, portanto, não seria um grande cliente de Blockit, para já devo confessar. Exato, aqui o mercado ainda é pequeno. Por acaso, falei com uma amiga que é grande fã da Vinted e que diz que há uns anos que já há cacifos por cá dispersos, assim em lojas de jogos, em talhos, em cabeleireiros, mas que é tudo de facto muito esparso, portanto há pouquinhos. Agora, eles vão começar a generalizar-se e a concentrar-se, sim, não é? Para encomendas maiores pode de facto ser mais confortável apanhá-los no cacife do que nos correios, embora essa questão dos talhos nunca tinha pensado nisso, confesso. E o mesmo também para enviar as encomendas. Pode ser, na realidade, a extinção dos carteiros tradicionais, tal como os conhecemos. Hoje em dia os carteiros já são muito invisíveis e com isto começa aqui a zoar a música do António Mafra, que o Sérgio Godinho tão bem adaptou. Que é, chegou o carteiro das 9 às 10, é isto, não é? Essa mesma, a bela voz. Obrigado. Esta excitação com o carteiro já não existe nos dias de hoje, claro, mas o som com que iniciamos o nosso episódio não foi escolha nossa. O som foi escolhido pelo nosso convidado e vamos então ouvir o João. Nós, empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Olá, João, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado, prazer. João, o que som foi este que ouvimos a abrir este episódio da Liga dos Inovadores? Na realidade, isso é o som de uma pessoa que acabou de receber uma encomenda que fez online. Curiosamente, pode não parecer. E aqui entro para explicar um bocado o que é que nós fazemos na Blockit. A ideia, e acho que toda a gente, ou grande parte dos ouvintes provavelmente já fizeram compras online, é cada vez mais popular. E o último passo de fazer uma compra online é como é que eu recebo esta coisa que eu comprei à partida. E historicamente, ou a maior parte das pessoas estariam habituadas a, ok, eu fiz uma encomenda, ponho a morada e aquilo vai para a minha casa. Isso é um paradigma que está a mudar hoje em dia. E o que nós fazemos na Blockit essencialmente é criar, eu diria, o futuro da forma como as pessoas vão receber as coisas e passam por lockers ou cacifes inteligentes em português. O termo é parcel locker em inglês, que é exatamente isto que ouvimos agora. É uma pessoa que recebeu uma encomenda, recebeu um código no SMS no telemóvel, chegou lá, colocou o código, a porta abriu, a encomenda estava lá dentro, ela tirou-a, fechou a porta e foi à vida dela. Porquê é que lhes chamam inteligentes? Certo. É uma questão de nomenclatura. Eu diria que eventualmente eles nem deviam ser chamados cacifes, na realidade. Porque o objetivo de um cacife, historicamente, é a pessoa vai ao ginásio e guarda as coisas, ou vai a algum sítio e quer deixar lá roupa, ou o que quer que seja. Estes equipamentos, apesar de um ponto de vista físico, serem muito semelhantes, não é? Tem portas que abrem e fecham, então coisas lá dentro, eles servem para outras coisas, é para receber encomendas, ou para fazer uma devolução. Então eu até costumo usar o termo parcel locker, que é o termo internacional que toda a gente conhece, também para não criar esta confusão em que a pessoa pensa que é um cacife e depois automaticamente associa logo isto a, ok, isto é um cacife, por exemplo, de um escritório. Para guardar lá, coisas, exato. Neste caso não é para guardar, é para ir buscar.
é para ir buscar, para receber coisas Para que eu receber. comprei online. Ou para, por exemplo, se eu comprei uma coisa e, sei lá, não é o meu tamanho, consigo devolvê-la e consigo deixar lá a coisa, alguém a vai buscar e depois vai para outro sítio. Às vezes as pessoas pensam em, por exemplo, cacifos inteligentes ou eletrodomésticos inteligentes que falam connosco, que nos dão indicações, etc. Estes cacifos não interagem com as pessoas quando a pessoa lá chega ou por acaso dizem olá, bom dia ou qualquer coisa. Não chegaram a esse ponto. Podiam fazê-lo, neste momento não fazem, eu acho que também não é o ponto principal. É preciso ir lá buscar de facto. O que é preciso é buscar e funcionar e pronto, obviamente depois há muita complexidade associada. Então vamos a um exemplo prático, João. Eu compro uma peça na Vinted, a Vinted é uma das vossas clientes, não é? Compro uma peça da Vinted. Aonde é que vocês estão neste processo todo? O que acontece na Vinted e noutra plataforma qualquer, eu comprei uma coisa e eu quando chego ao final do flow de online, ou seja, escolhi o que é que quero, aquilo pergunta-me onde é que é para entregar, certo? E historicamente eu teria de pôr a minha morada e depois aquilo, a DPD, o CTT, o que quer que seja, eventualmente leva a encomenda até a minha casa, toca a campainha, eu idealmente estou lá, abro a porta, recebo e tenho a minha encomenda. Qual é o problema disto? Obviamente, as pessoas às vezes não estão em casa, hoje em dia é difícil prever até quando é que a pessoa vai estar em casa. Muitas vezes está em casa, mas está ocupada com outra coisa qualquer. Não houve a campainha a tocar. Não houve a campainha. Eu acho que toda a gente teve a experiência. Está numa reunião de Teams, não podem interromper. Desculpa, eu tenho de ir ali à porta. Não é ideal. E acho que toda a gente teve a experiência já de, supostamente, estava à espera de receber uma coisa, não apareceu nada e depois recebe um e-mail a dizer o estafeta esteve lá, mas... E a pessoa fica... Não encontrou o sítio, também acontece. Não encontrou o sítio. O que é que acontece neste caso? Eu chego ao checkout e digo, eu tenho aqui um locker que está perto de mim. Eu escolho este locker, a encomenda vai lá parar. Não há motivo de falha, é impossível. Ou seja, aquilo fica reservado, o estafeta sai com a encomenda, em vez de ir à minha casa, vai àquele locker, deixa lá, coloca, fica lá guardado à minha espera. Eu recebo um código e depois, quando der mais jeito, vou lá e recolho a minha encomenda. E a Blockit intervém em que fase? A Blockit faz esta infraestrutura toda de cacifos, ou seja, de lockers. Ou seja, quando uma empresa como a Vinted ou a DPD, a CTT, quem quer que seja, neste caso, não estou a dizer que eles são nossos clientes necessariamente, mas este tipo de empresa quer fazer esta infraestrutura com estes cacifos inteligentes, eles têm de os comprar em algum lado. O que nós fazemos na Blockit é a tecnologia toda, ou seja, o equipamento físico, o locker, todo o software que gera estas transações, esta complexidade, a segurança, falar com os utilizadores, estar integrado, estas coisas todas, para outras empresas. Ou seja, nós somos um provider B2B, business to business, de empresas que querem criar estas networks de lockers, que normalmente são empresas de logística e de entregas ou plataformas de e-commerce, por exemplo. Portanto, vocês fazem o software, digamos assim, não é? Software e também o hardware, ou seja, a parte física do locker. Nós vendemos o locker de certa forma. Mas, portanto, isto é uma parte industrial, de fabrico. Exato. Do próprio fabrico, vocês, portanto, fornecem. Mas é possível também fornecer só o software, por exemplo, um cacifo já pré-definido, ou isso não acontece? É possível, e já fizemos no passado. Obviamente tem de ser um locker já para este propósito, não é? Não é um locker qualquer que de repente se consegue pôr o software lá. Pois. Mas também fazemos isso, ou seja, nós aqui o nosso negócio tem estas verticais, tanto hardware como software. Nós podemos fazer uma ou as duas. A nossa preferência é fazer tudo porque achamos que temos mais valor adicionado aí. Portanto, para ver se percebemos, vocês têm então várias valências, não é? Se eu for uma transportadora, posso comprar-vos os cacifos com o vosso software. Exato. E gerir eu a parte do software. Ou seja, neste caso, o nosso valor de mercado é chegar a uma empresa como a DHL e dizer, olha, vocês já perceberam que precisam ter este network lockers? E eu depois a seguir posso explicar porque é que elas precisam disto. E podem falar connosco e nós damos tudo o que vocês precisam. Ou seja, o locker, o software, a customização necessária, até os field services, ou seja, o serviço operacional de colocar o locker no local, de fazer manutenção, de fazer suporte, etc. E estas empresas focam-se no core business delas, que é fazer entregas. Portanto, idealmente vocês fornecem já o cacifo com o software e fazem a gestão desse software. Exato. A forma mais fácil de pensar nisto é a seguinte: os CTT precisam de carrinhas para fazer entregas. Eles não fabricam carrinhas. Eles vão ao mercado e compram carrinhas para usar na distribuição deles. Ou seja, é um bocado semelhante. Ou seja, eles precisam de lockers, isto é uma infraestrutura e um produto tecnológico que eles precisam e nós somos um provider, neste caso o principal provider, eu diria a nível europeu, deste tipo de tecnologia. O João disse aí dadamente que estas empresas precisam deste serviço. Precisam cada vez mais e porquê? Nós estamos em Portugal e eu, se eu for à rua hoje em dia, vou fazer aqui uma sondagem a 100 pessoas aleatórias e pergunto: já recebeu alguma encomenda online no locker? Provavelmente, se calhar 2, 3 vão dizer que sim. A maior parte vai dizer que ainda não. Ou seja, o que eu quero dizer com isto não é uma coisa ainda... É um mercado que ainda é verde, não está maturo, é uma coisa nova.
Mas o que nós já percebemos que isto não é o caso na Europa. E não é preciso ir muito longe. Nós vamos, por exemplo, aos países de leste, à Polónia, a Eslováquia, a República Checa, aos Bálticos, aos Nórdicos. E são países onde este tipo de serviço não só é mainstream, como em muitos casos é a opção dominante. As pessoas às vezes não sabem isto, mas se for à Estónia hoje em dia, 80 a 90% das encomendas totais online vão parar um locker. Ou seja, não é só uma coisa que as pessoas já estão habituadas. É 80 a 90%. Ou seja, a exceção é entregar em casa agora. Pois. E foi uma coisa que há 10 anos atrás, se calhar, era normal também a entrega em casa como é que é hoje em dia. Ou seja, houve uma curva de mudança e de adoção para este tipo de serviços. A Polónia é outro exemplo. Eu saio do aeroporto da Polónia, eu até chegar ao centro da cidade, vou de táxi ou de Uber, se calhar passo por 10, 15 lockers diferentes, que estão em todo o lado. Era isso que eu ia dizer. Isso tem a ver com a disponibilidade, com os sítios onde eles se encontram também, não é? Porque Exato. se não os tivermos à mão, se calhar continuamos a preferir recebê-los em casa no conforto do lar, embora muitas vezes não possamos atender ou estejamos a fazer outras coisas. Exato. Ou seja, se me perguntarem, e é frequente perguntarem, porque é que em Portugal ainda as pessoas não querem receber em lockers? Eu vou dizer, ok, eu enquanto consumidor em Portugal, eu próprio não quero receber em lockers, porque eu não tenho um locker perto de casa. Pois. Portanto, ou seja, é uma questão de densidade. Se eu enquanto utilizador final tiver, ok, dizem-me, olha, isto vai para um locker e o locker está a 20 minutos de distância, eu tenho de sair do meu dia-a-dia só para ir buscar a encomenda, eu vou dizer, isto é uma experiência pior do que receber em casa, apesar de tudo. Se os lockers começam a aparecer em todo lado e eu de repente tenho um locker à porta de casa, um locker à porta do meu escritório, um locker na bomba de gasolina que eu costumo ir, um locker no centro comercial ou no supermercado que eu costumo ir, eu uso aquele locker uma vez, eu sei que ele funciona, eu sei que ele está lá, a probabilidade de eu usar novamente vai ser relativamente alta. Ou seja, a ideia é exatamente esta. À medida que a densidade vai aumentando, começa a ser mais fácil para os utilizadores receberem um locker, porque chega a uma altura em que é tipo, ok, eu se calhar não recebo em casa, mas tenho o added benefit, ou o benefício adicional de não tenho que preocupar quando é que ela chega, provavelmente vai ser mais barato, porque é uma entrega muito mais eficiente em termos logísticos, e é por aí que a adoção cresce. Quantos cacifos vossos já têm em Portugal? Em Portugal temos poucos, apesar de sermos uma empresa portuguesa, lá está, nós como somos um provider desta tecnologia, nós vamos onde o mercado está a crescer mais. E os nossos principais mercados hoje em dia são França, a Alemanha, a zona da Holanda, Benelux, Itália. Portanto, nós estamos a crescer em diferentes países europeus à medida que também que isto vai ficando cada vez mais popular nesses mercados. Nós vamos entrar no mercado português até o final do ano, ou seja, até o final do ano provavelmente vamos ter algumas centenas de lockers aqui colocados com um dos nossos clientes. E em que zonas é que vêem a distribuição de cacifos? Supermercados e hipermercados no meio das cidades, nos aeroportos, em que espaços físicos é que podemos começar a ver caixas de cacifos? Sim, eu aqui posso falar um bocado do que já existe hoje em dia nos mercados que já são mais maturos. Normalmente existem, estão muito associados a locais onde há um tráfego, onde há muitas pessoas a passar, ou seja, podemos pensar obviamente no supermercado, vai ter lá um cacifo à porta, à beira do estacionamento, podemos pensar numa bomba de gasolina, novamente as pessoas passam por lá já no dia-a-dia ou têm frequência de ir lá e é fácil aceder, tem lá um locker. Mesmo em zonas residenciais, obviamente depois fica um pouco mais difícil porque depende um bocado também da forma como elas estão distribuídas, mas é frequente começar a ver, ok, temos aqui um edifício, um prédio ou um grupo de prédios e lá numa esquina há um locker que serve meia dúzia naquele raio de se calhar 100 ou 200 metros consegue servir milhares de pessoas. E é um bocado por aí, estações de transportes públicos, ou seja, todos os locais onde existem muitas pessoas a passar, existe uma densidade grande populacional, é um sítio eventualmente. Agora vocês estão apostados em contactar várias entidades para permitirem a instalação de cacifos, é isso? Neste caso, como nós somos o provider, o nosso cliente é que faz esse trabalho. Ou seja, eles é que fazem essas parcerias comerciais e depois nós vamos e vendemos os lockers e colocamos os lockers lá. Mas não somos nós propriamente que estamos a fazer essa parte. Ou seja, um locker da Blockit nem sequer diz Blockit. Um locker da Blockit diz o nome do cliente que compra o locker. Ou seja, a pessoa pode estar a usar um locker da DHL ou da Vinted e é um locker da Blockit na realidade que está a correr o nosso sistema e o nosso software. Mas para o consumidor final isto é o nosso cliente. Que está. Nós já vamos vendo de facto alguns destes cacifos, mas como é que classifica a forma como estão implantados? Ainda é muito precoce ou já temos de facto alguma dimensão? Eu vou vendo alguns por aí, estações de comboio, centros comerciais,
Mas ainda está muito no início aqui em Portugal. Eu acho que está muito no início. Há poucas networks. Há uma rede que é do CTT, que é a Loki, que provavelmente é maior aqui em Portugal, mas comparado com o tamanho de outras redes que eu posso comparar a outros países que são mais maturos, ainda é relativamente pequena, e também não tem uma densidade muito grande, ou seja, era de esperar que uma network, uma rede, por exemplo, em Lisboa e no Porto, tivesse muita densidade, porque é aí que tem de conseguir estar mais perto das pessoas. E está muito também distribuída, demasiado distribuída eventualmente, mas eu também não estou aqui para fazer julgamentos de outras redes. Deixe-me só voltar à posição de consumidor final e ao cliente da Vinted que a encomendou, a encomenda, ela chegou lá. O que é que eu recebo? O que é que eu recebo? Recebo um QR Code, recebo um PIN, e o que é que eu preciso de ter para conseguir ir ao cacifo? Normalmente é um código que vem por SMS, ou seja, um código numérico 4, 6, 8, depende depois de caso para caso. Em outros casos até pode ser mesmo um QR Code, mas o flow é muito parecido, ou seja, a pessoa recebe um e-mail ou um SMS com um método de autenticação, chega ao locker e depois diz que quer recolher a encomenda, mostra o código ou escreve o código que recebeu, a porta abre, ela pega na encomenda e a pessoa vai à vida dela. Tudo pelo telemóvel, não é? Exato. E se o cacifo não abrir e se a encomenda não estiver lá, quem é que trata do problema? São vocês? Exatamente. E neste caso, este será um dos grandes valores para os nossos clientes para usarem a Blockit, não é? Que se usarem a Blockit não vão ter esse tipo de problemas à partida, porque nós já temos muita experiência e temos formas de garantir que as coisas funcionam bem. Então como é que é? Eu tenho um número de telefone para o qual ligar, faço ou é através de mensagem, como é que é o contacto que é feito? Hoje em dia nós estamos já a trabalhar muito com inteligência artificial e em termos virtuais, portanto, mas às vezes as pessoas perdem-se um bocado porque depois aquilo não é logo direcionado, enfim, às vezes temos aí algumas pequenas falhas que levam que as pessoas fiquem desesperadas a querer falar com uma pessoa, um ser humano que consiga resolver o problema. Como é que vocês funcionam a esse nível? Normalmente é o número de telefone que está normalmente até no próprio locker há lá um número de telefone a dizer se tiver algum problema liga para aqui e muitas vezes normalmente se houver algum problema até com código, tendo em conta a forma como a tecnologia destes lockers funciona, até é possível remotamente a pessoa conseguir abrir a porta ou se por exemplo o código está errado porque a pessoa perdeu o código ou algo do género, até em grande parte dos casos pode ser resolvido na altura de forma remota. Olha, e só podemos levantar a encomenda ou também podemos devolver e enviar produtos? Também podem devolver e enviar produtos. Eu quando penso no locker, ou neste conceito, o que está a acontecer aqui de uma forma um bocado mais básica, digamos, está a haver uma troca de um objeto de forma assíncrona. Ou seja, enquanto normalmente com o que acontece com o carteiro é que eu tenho que estar lá na mesma altura que ele, exatamente, para ver esta transação física, o locker permite esta coisa acontecer de forma assíncrona e de forma segura, que é uma pessoa chega lá, deixa a coisa e depois eu posso ir buscar noutra altura, ou seja, isto é muito mais eficiente, não é? Porque não requer a presença das duas pessoas. Portanto, a partir deste nível básico nós depois podemos criar todo tipo de serviço em cima disso, ou seja, receber encomendas, obviamente é o mais óbvio, mas começar uma encomenda, por exemplo, eu quero enviar uma coisa para outra pessoa, deixo no locker e aquilo depois vai parar a outro locker, ou eu recebi uma coisa, o número errado, quero fazer uma devolução. Chego lá, digo, ok, quero fazer uma devolução, eles dão-me um código e o processo é exatamente igual. Tipo, eu ponho o código, abro uma porta vazia, eu deixo lá a encomenda, fecho e depois alguém vai buscá-la. Ou deixar uma coisa, eu quero entregar uma coisa a alguém que entretanto não consigo encontrar e encontro esses cacifes e coloco lá o bem, digamos assim, o objeto e depois alguém vai lá buscar a seguir. Exato. Pode ser assim, isso tecnicamente é completamente possível. Obviamente depois vai depender, ok, isto é um serviço que já existe, porque alguém de facto tem que construir esta rede e tem de dizer, eu para além de receber encomendas também quero adicionar este serviço de, por exemplo, troca de objetos. Vocês ainda não estão aí, não é? É um dos objetivos, é avançar para essa solução. Na realidade não somos nós que decidimos isso. Nós como somos o technology provider, o operador da rede, ou seja, o nosso cliente é que decide o que é que faz com a rede. Nós até temos funcionalidades e tecnologia que permite isso, mas depois é mais uma decisão de negócio deles se eles querem estar a adicionar estes serviços adicionais ou não. Portanto, vocês são uma equipa, estou a imaginar como é que vocês trabalham. São dezenas de pessoas que estão a monitorizar os cacifes que estão espalhados pelas cidades europeias. Exato. É isso? Parte disso, outra parte é, por exemplo, a construção do equipamento. Ou seja, nós estamos a falar de produtos de hardware, eles têm de ser desenhados mecanicamente. Isto são equipamentos que estão na rua 24 horas por dia, levam com chuva, levam com vento. A expectativa é que eles durem 8 a 10 anos, portanto há um trabalho grande de engenharia para desenhar o próprio equipamento fisicamente, ser duro, ser
reliable, ser fácil de instalar no local, obviamente, porque essas networks tendem a crescer muito rápido. Não dá problemas, não é? Porque um cacifo, se de repente tiver um problema técnico, estamos a falar de eventualmente 50 ou 60 encomendas que ficam ali paradas, a pessoa chega à frente do locker e não consegue recolher. Isso é uma experiência má. Portanto, temos esta parte de engenharia toda de design de produto, a nível de eletrónica, a nível de metal, etc. E depois a industrialização, nós temos que produzir em escala. Por exemplo, nós este ano, o nosso objetivo era produzir cerca de 10 mil destes equipamentos. São equipamentos grandes, pesam 600 quilos cada, às vezes mais. Portanto, há aqui um trabalho também grande de industrialização de produção em massa. A venda depois ao cliente, em que é tipo, ok, eles compraram os lockers, nós temos de garantir que os lockers chegam ao país deles, que depois são colocados nos locais, distribuídos por zonas geográficas bastante grandes. E esta é a parte só física. Depois a parte de software, garantir que o cacifo está a funcionar, está integrado nos sistemas do operador logístico, uma operação logística em termos de complexidade, é uma complexidade grande, são muitas coisas a mexer, há sistemas críticos que não podem falhar, tem de haver uma integração para os códigos, para a informação fluir toda. Portanto, há muita complexidade. Nós na Blockit gerimos essa complexidade toda para o nosso cliente, porque se não o fizéssemos ele tinha de fazer ele próprio e provavelmente ia ser um processo mais longo, mais Quando há um duro. problema, portanto, nos cacifos, vocês conseguem automaticamente perceber que há um problema e a origem. Exato, por exemplo. Pronto, portanto Exato. É rápido e eficiente, digamos Exato. assim. E conseguimos corrigi-lo, conseguimos, a maior parte dos nossos clientes têm expectativas que nós, independentemente do problema, consigamos resolver em menos de 24 horas. Pois. Porque, lá está, é uma coisa crítica em que se as pessoas chegarem lá e não conseguirem fazer as operações delas é uma experiência muito má. Então, mas isto significa que tem piquetes, digamos assim, tem de estar, quando falam em 24 horas, estamos a falar de 24 horas em termos de prazo, mas vocês têm sempre gente disponível Exato. para a qualquer hora correr a eventuais problemas? Ou seja, temos de ter técnicos, temos de ter toda a gestão toda também de ter este serviço de suporte, de ter técnicos, de ter as peças necessárias quando é preciso fazer uma troca. Ou seja, tudo isto faz parte da nossa solução, é mesmo uma solução-chave na mão, que é: eu quero construir esta rede de milhares de equipamentos que vão ter milhões de utilizações e alguém tem de a gerir, alguém tem de a construir e tem de tratar dela. Onde têm essas equipas? Quer a de software, quer a de produção dos equipamentos? Nós temos os escritórios em Lisboa e temos uma parte grande da equipa aqui, também no Porto, e depois temos bastantes pessoas distribuídas por Portugal. Temos também um escritório grande em Paris, onde temos bastantes pessoas. O mercado francês é grande para nós e agora estamos a crescer para a maior parte dos países europeus. Portanto, a Blockit hoje em dia tem perto de 300 pessoas no total, portanto tem alguma dimensão já. E é uma equipa distribuída. Produção a partir de Portugal também. Então. Também a partir de Portugal. Não só, mas também a partir de Portugal. E noutros sítios que façam eventualmente? Neste momento a nossa produção é praticamente toda na Europa. Isso é uma vantagem também que temos, este selo de qualidade, e depois também obviamente estamos protegidos aqui de questões comerciais e guerras comerciais e problemas logísticos que estão associados às vezes em produzir, por exemplo, na Ásia. Portanto, produzimos em Portugal, produzimos também na Europa do Leste. Depois também depende um pouco de onde é que vamos distribuir estes lockers, ou seja, se eu enviar os lockers para a Polónia, se calhar uso um polo de produção lá mais perto daquela zona para evitar andar aqui com flows logísticos grandes de lockers para Portugal, para a Polónia, depois da Polónia para a França, ou o que quer que seja. João, há também uma outra tendência que é o dos cacifos para guardar objetos. Por exemplo, eu venho de uma cidade qualquer, ou vou para uma cidade qualquer e chego e não tenho sítio onde deixar as coisas durante um bocadinho de tempo. Vocês também estão nessas soluções deste tipo de cacifos, de guarda de objeto, de bagagem, por exemplo, neste caso? Nós neste momento estamos focados muito especificamente neste mercado que é o Parcel Locker, porque isto é um mercado que vai mudar completamente a logística. As pessoas, novamente, não têm noção ainda disto, mas há vários mercados onde 80% das encomendas vão parar um locker. E para chegar a esse ponto é preciso uma infraestrutura grande, porque essa capacidade tem de estar lá. Isso hoje em dia era completamente impossível em Portugal, simplesmente não havia lockers suficientes para 80% do volume, é impensável. E nós vemos estes mercados cuja única diferença foi algumas empresas terem sido um bocado visionárias e terem dito, ok, vamos começar a construir estas redes de cacifos. Se calhar há 7 ou 8 anos atrás, e de repente conseguiram ter esta curva de adoção, criar essa densidade, e hoje em dia são serviços que são dominantes. E depois nós olhamos para os principais mercados europeus em termos de tamanho, estamos a falar da Alemanha, Holanda, Reino Unido, Itália, a zona Ibéria, Espanha, Portugal. Só olhando para as métricas de número total de volume de e-commerce por ano, número de pessoas que vivem naquele país, número de lockers, chegamos a meio dúzia de rácios e rapidamente percebemos que são centenas de milhares de equipamentos destes que têm de ser colocados nestes mercados.
Ou seja, isto para nós é um desafio, obviamente, até logístico, como é que se produzem centenas de milhares destes equipamentos durante 5 ou 10 anos. Portanto, nós estamos full steam ahead, velocidade máxima. Focados nessa nesse parte mercado. e não tanto naturalmente noutra. Exatamente. Não querem dispersar e distrair-se, digamos assim. Exato. João, vocês nasceram em 2019, certo? Exato, 2019. 2019. Como é que se deu esse parto, digamos assim? Como é que esta ideia surgiu? Como é que estamos aqui hoje? Curioso, porque agora vamos voltar ao tópico que estavas a perguntar agora, da questão toda de guardar coisas ou não. Porque quando a Blockit começou, eu fui a Silicon Valley, estava a fazer um programa de empreendedorismo de verão lá e conheci um dos meus cofundadores. E na altura ele tinha esta ideia de fazer cacifes para guardar coisas, mas de forma um bocado mais inteligente também. Porquê? Porque ele historicamente, desde miúdo ia à praia e via sempre esta questão, que era uma pessoa que tinha uma secretária, basicamente uma mesa, e atrás dela tinha meia dúzia de espaços e ia guardando coisas. E havia sempre uma fila grande de pessoas à frente para usar aquele serviço. E as pessoas obviamente pagavam simplesmente, e preços bastante altos, ou para guardarem a mala uns minutos ou uma hora, ou o que quer que seja. E tinha de estar muito tempo à espera. E era uma coisa pouco otimizada, ou seja, rudimentar, não é? E então ele tinha esta ideia de eventualmente, como é que eu posso fazer isto um bocadinho melhor, não é? Isto parece interessante. E ele já tinha essa ideia há muito tempo. E na altura ele falou sobre isso. E, simultaneamente, eu estava lá em Silicon Valley, e isto foi em final de 2018. E foi na altura em que lançaram aqueles serviços de scooters elétricas que hoje em dia são muito populares. E na altura estavam a aparecer lá, tipo Lime, coisas desse género. E eu na altura estava a usar e eu achei, foi a primeira vez que eu vi aquele conceito de, está ali um equipamento físico, eletrónico, quer que seja, e eu com uma aplicação de telemóvel consigo encontrá-lo, consigo ativá-lo, consigo usá-lo como quiser, basicamente, e faço pagamento, faço tudo através desta app. E eu achei aquela interação tecnológica super interessante, fiquei cativado com aquilo. E ao mesmo tempo ouvi-o falar sobre esta questão dos cacifes, de guardar coisas, e eu percebi, de facto, isto é um problema que as pessoas têm também, não é? Tipo, vão à praia e não conseguem guardar as coisas. Isto é um problema que acho que toda a gente consegue perceber. E foi um bocado a junção das duas coisas, que é, e se nós pegássemos aqui num equipamento num cacifes e tentássemos aplicar o mesmo conceito tecnológico destas scooters elétricas, que é, eu tenho uma aplicação no meu telemóvel, consigo ver o mapa, consigo ver onde é que está o cacife mais próximo, vou lá, guardo as minhas coisas, aquilo é automaticamente pago na aplicação e não tenho que preocupar, quando quiser volto e vou buscar as minhas coisas outra vez. E foi a ideia inicial da Blockit, foi essa. E foi assim que também começámos a empresa, em 2019. Nós, na altura, fizemos estes cacifes, colocámos até aqui em algumas praias aqui em Portugal, e tentámos lançar esse serviço dessa forma. Começaram nas praias e tiveram adesão? Exato, que era com este serviço completamente diferente do que temos hoje em dia, um serviço direto para o consumidor, com cacifes nossos, com uma aplicação nossa. Tivemos alguma adesão, obviamente era um serviço que era relativamente novo, e nós também não tínhamos, estávamos a começar, somos todos relativamente novos, não tínhamos capital também para estar aqui a construir muitos cacifes. E também não dava escala, não é? Na rendibilidade. Foi o problema que tivemos. Não queriam pagar muito também, se calhar, etc. Eu acho que o problema nem era tanto esse, era mesmo, ou seja, como é uma coisa nova, as pessoas têm de haver este conhecimento, tem de haver esta educação do utilizador, que é a pessoa não acorda de repente e diz, olha, vou à procura de um locker, não é? Tem de haver tipo alguém que lhe diz, está ali um locker, estão ali, são vários, usa-se assim, usa-se assado, e esse esforço todo também, sendo um equipamento, é preciso ser distribuído, ou seja, se eu tiver um locker ou dois vai ser muito difícil para mim estar a educar as pessoas todas sobre este serviço. Se eu tiver 100, se calhar começa a ser frequente, as pessoas ficam tipo, aqui isto estava a aparecer várias vezes, é uma coisa que eu posso usar. Nós na altura não tínhamos capital também para fazer isso, estávamos numa fase inicial, e não estávamos a conseguir fazê-lo. Simultaneamente, passado pouco tempo, veio o Covid e as pessoas foram todas para dentro de casa, portanto também já não havia necessidade de guardar coisas, e aí foi mesmo, dissemos, não vale a pena. Não é por aqui. E resolveram apostar então em empresas de transporte, distribuidoras. Exato. Olha, e não tinham concorrência já nessa altura? Quão inovadora é a ideia? Na altura não tínhamos concorrência direta do género, não havia mais ninguém a tentar fazer isto, pelo que eu sei. Agora, o conceito de haver um cacifo para guardar coisas é relativamente simples, portanto eu assumo que existiam outros serviços até semelhantes, eventualmente. O que eu soubesse não era assim uma coisa, ou seja, a nossa preocupação na altura não era muita competição, era mesmo como é que lançámos este serviço, como é que montamos isto, como é que temos alguns utilizadores. E suprir uma falha de mercado em determinadas zonas europeias. Muito focados nisso. Porque é que houve esta mudança para depois para a parte logística, que é, nós percebemos este modelo não vai funcionar, mas simultaneamente começámos a ver que em outros mercados, que eu estava a falar anteriormente, por exemplo, da Europa do Leste, este tipo de serviço está a ficar muito popular.
E nós começámos a ver muita gente a falar do nosso produto noutro contexto. E nós ficámos tipo, ok, curioso, deixa-me perceber porque é que isto funciona. Porque lá está, nós aqui em Portugal não tínhamos esse tipo de serviço, então era uma coisa nova para nós também. E como nós tínhamos feito a tecnologia toda para o nosso próprio serviço, foi relativamente simples para nós fazer esta adaptação de, ok, vamos fazer aqui algumas mudanças rápidas a nível de software e de repente o equipamento não serve só para as pessoas guardarem coisas, mas já começa a servir para as pessoas receberem encomendas. O vosso nome, Blockit, mas porquê Blockit e não Lockit, por exemplo? Já existia alguém com o nome Lockit? Porque o Lockit de Locker, portanto... É uma boa questão. Eu acho que na altura o nome Block era o que estava mais em cima da mesa e era um bloco, acaba por ter esta imagem, esta sensação quase de uma coisa sólida, de um bloco, não é? Block. E depois o IT era de género, quase o CT para o utilizador, que era Blockit, de género guarda lá as coisas, tipo guarda, Blockit. Acho que foi um bocado por aí, depois ficou, obviamente. Olha, vocês têm estado sempre em franco crescimento, não é? Em termos de faturação. Sim. Aliás, eu diria que nós aqui em Portugal, provavelmente das startups todas que eu conheço, das scale-ups, provavelmente somos a empresa que cresceu mais nos últimos anos, em termos absolutos. Eu não conheço assim mais nenhum caso. Portanto, em 2024 faturaram 36 milhões do que vimos. Exato. Faturam mais em Portugal ou nos mercados europeus? Sim. Portugal, provavelmente esse número foi menos de 0,1%. Portanto, é completamente... não existe, basicamente. Mas tendo em conta o nosso modelo de negócio faz algum sentido, porque nós não temos uma lista de clientes muito distribuída. Porque os projetos são grandes, então nós não precisamos de muitos clientes para ter este volume de negócios. São poucos clientes com muito volume cada. Exato. Que são projetos muito complexos também, ou seja, não é uma coisa completamente distribuída. Portanto, basta nós não termos nenhum cliente grande em Portugal que o número vai ser praticamente zero. E agora nós vamos agora entrar de forma relativamente forte no mercado português e não vai ser através de uma empresa portuguesa, vai ser através de uma empresa, um dos nossos parceiros internacionais, em que eles simplesmente disseram que quer expandir também para Portugal. Que empresa é essa? Conte-nos, dê-nos uma notícia. Sim, é Vinted, eles vão começar a colocar lockers aqui. Ok. E já está decidido exatamente aonde? Vamos passar a vê-los nas ruas, como vemos noutros sítios? Exato. A Vinted normalmente foca-se muito em pequenas lojas, muitas vezes em supermercados, coisas desse género. Eles muito focados, Porto e Lisboa, nas zonas muito densas, de forma é um bocado mais por aí. Olha, fizeram uma ronda de financiamento recentemente de 28 milhões para expandir e para recrutar. Que tipo de pessoas procuram? Nós procuramos as melhores. Sempre. Que tipo de perfis de perfis precisam? Para quem nos estiver a ouvir e pensa se isto era giro e trabalhar para a Blockit. Nós estamos à procura de pessoas que são ambiciosas, querem fazer coisas, querem criar coisas, querem ter impacto. Não estamos à procura de pessoas que estão à procura do work-life balance, por exemplo. Pode ser um bocado controverso. Não há problema nenhum com isso, mas eu acho que tem de haver também uma noção da pessoa que se ela vem trabalhar para a Blockit vai ter desafios grandes e vai ser recompensada também por esses desafios, conseguir fazer um bom trabalho. Ou seja, é muito este espírito de meritocracia que nós queremos construir. Não queremos pôr paninhos quentes, de género, olha, vais para aqui, vamos todos a curtir e vamos fazer coisas bem fixe. Não, é um sítio onde as pessoas vêm para resolver desafios importantes. E se de facto for essa a motivação delas, tipo de quero fazer uma coisa impactante, quero ter a oportunidade de crescer, quero tipo trabalhar em contexto internacional, quero fazer coisas novas, provavelmente é um sítio bom para mim. Mas precisam do quê? De engenheiros informáticos? Sim, tecnologia? Sim, pessoas que trabalham em tecnologia. Nós temos uma parte forte de operações, temos uma parte forte de tecnologia, tanto a nível de hardware como de software. Portanto, nesse aspecto nós até somos bastante abrangentes no tipo de competências que precisamos. Portanto, não somos muito de género só pessoas com engenharia informática é que vêm para aqui. Não, obviamente temos necessidade desse tipo de pessoas, mas temos necessidade de outras pessoas também. Portanto, para mim, um fator importante mesmo é serem ambiciosos e estarem dispostos. Tipo, ok, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer coisas fixes. Neste momento têm quantas pessoas e quantas é que ambicionam ter na equipa? Nós estamos a chegar perto dos 300 hoje em dia. Não é uma questão de ambicionar, honestamente, é um bocado à base da necessidade que temos. Eu genuinamente acho que a Blockit está numa fase ainda muito inicial da ambição que nós temos para a Blockit em geral. Portanto, é difícil para mim prever quantas pessoas é que vão estar daqui a 4 ou 5 anos, mas certamente mais do que hoje em dia.
Estão focados, portanto, em crescer e logo se verá como é que a expansão avança, não é? Mas o potencial de crescimento é muito significativo, não é? Pelo que está aqui a dizer, pelo menos, olhando aqui para o nosso panorama. Sim, eu acho que este ano provavelmente vamos duplicar a receita do ano anterior. No ano anterior duplicámos a do ano anterior também. Portanto, estamos neste ritmo e não temos também grande objetivo em abrandar. E também não têm objetivo de vender a empresa? Acontece com muitas startups... Não, nós estamos aqui para o long term. Eu não vejo motivo para a Blockit eventualmente não ser a maior empresa de Portugal. É sempre bom termos objetivos e sim, nós fazemos uma coisa na Blockit sempre que é, nós pomos sempre um objetivo muito alto, mas de forma séria, independentemente de sabermos se aquilo é possível ou não. E normalmente o que acontece é, nós não chegamos lá, mas fazemos 50 ou 60% daquilo. E a realidade é que esses 50 ou 60% já são tipo uma coisa incrível. E então é um bocado essa noção que nós temos sempre, que é, ok, vamos ver, em vez de procurar problemas, vamos procurar oportunidade, vamos ver como é que conseguimos fazer as coisas e vamos ser ambiciosos e tentar. João, e quem são os donos da empresa, né, neste momento? Portanto, houve um conjunto de fundadores, mas como é que a estrutura acionista está organizada? Sim, os fundadores ainda têm a maior parte da empresa, portanto agora temos alguns acionistas, investidores, alguns portugueses também. Também alguns dos nossos parceiros comerciais têm alguma participação minoritária na Blockit, porque lá está, nós temos projetos que são muito estratégicos, então há uma dependência grande dos dois lados e há um investimento grande também do lado deles, então isso é frequente. Mas sim, basicamente ainda é controlada pela founding team, provavelmente vai ficar assim até se tornarem a maior empresa portuguesa. Eventualmente, certo. Muito bem, João. Olha, vamos a 3 perguntas finais que são comuns aqui aos nossos convidados. A primeira é de saber de que inovação gostaria de estar aqui a conversar connosco daqui a 5 anos. Inovação é uma buzzword grande, toda a gente fala de inovação, pode significar muita coisa, pode significar pouca coisa. Eu acho que esta noção das pessoas que às vezes têm que tipo as coisas estão sempre a avançar para a frente e não é bem esse o caso. Eu acho que nos últimos 10 ou 20 anos provavelmente houve bastantes avanços, tipo a nível no mundo dos bits, em que eu de repente tenho AI, tenho social media, tenho esta parte digital toda. Provavelmente na parte física das coisas elas não avançaram tanto quanto isso, ou seja, hoje em dia se calhar estou no iPhone com o ChatGPT, mas estou no metro, numa carruagem que foi feita há 20 ou 30 anos e é exatamente igual. E acho que há diferentes motivos para isso. Eu acho que no último ano tem começado a haver um shift para haver um foco outra vez no hardware, que era uma coisa que não era sexy historicamente. Toda a gente queria investir no próximo digital, no próximo SaaS, no próximo software as a service. E agora estamos a ver robótica, estamos a ver coisas físicas a acontecer. Isso para mim é bastante excitante. Portanto, renovarmos, por exemplo, as carruagens do metro, serem mais... Ou ter um método de transporte mais futurístico, não é? Ou seja, eles venderam a ideia dos carros voadores, mas tudo o que eu tenho agora é 140 caracteres. O Peter Thiel tem essa quote muito famosa que de facto demonstra a forma como a coisa evolui no mundo dos bits, mas não no mundo dos átomos. Vá. E quantos anos dá para acabarem os aloquetes escadeados? É uma boa questão. Há duas questões, há a questão tecnológica e depois há a questão da adoção tecnológica, que são muito diferentes. Eu posso ter uma tecnologia hoje em dia que já faz as coisas, mas depois até essa coisa ser disseminada e grande, muitas vezes demora tempo, porque há outro tipo de constraints económicas, culturais, o que é que seja. Então, e que concorrente mais invejam ou mais cobiçam? Nós não temos muita concorrência sofisticada, diria, no nosso core business. Provavelmente a maior concorrência que temos serão outras empresas inovadoras mais por talento, honestamente, do que propriamente concorrentes no mercado. Obviamente eles existem, mas nós não achamos que estejam tipo... ou seja, nós começámos a Blockit com este modelo de negócio se calhar há 4 anos atrás, em 2021. A maior parte dos nossos competidores já faziam este tipo de equipamento e de serviço há mais de 10 anos. Ou seja, nós éramos 3, não tínhamos praticamente nenhum locker, estas empresas tinham centenas de pessoas, milhares de lockers, e nós provavelmente este ano vamos ser maiores que eles, em termos de faturação. Portanto, claramente há uma diferença na forma como fazemos as coisas, e isso já se demonstrou. Então eu não tenho tanto esta preocupação de competição direta. Provavelmente a competição vai ser sempre por talento, porque há cada vez mais empresas inovadoras e depois temos de estar aqui a ver onde é que as minhas pessoas vão, e essa parte eventualmente pode ser mais difícil. É subir salários, não é? Subir salários e também ter... Historicamente eu vejo que muitas das melhores pessoas não são até movidas só por salários, porque chega a um ponto até que depois isso já qualquer sítio que elas vão é mais ou menos igual, então é um bocado mais de género. Onde é que eu posso fazer uma coisa que eu gosto? Onde é que eu posso ter tipo impacto? Onde é que eu posso ter o tipo de
Porque no final do dia as pessoas querem acordar, também querem tipo ir para o trabalho e sentir que estão a fazer uma coisa produtiva. E a partir de um certo ponto, se calhar, a parte salarial já nem interessa tanto. Olha, e o gestor que mais admira, para terminarmos? Eu aqui provavelmente vou ser clichê, vou dizer o Elon Musk. Acho que apesar da controvérsia política mais recente, acho que em termos pelo menos de tecnologia, inovação, de criação de valor, de inovação, provavelmente é a maior referência. Eu quando falo de gestor, foco muito também no criador, aquele termo em inglês, founder CEO. Para mim é muito diferente um gestor que está a gerir só uma coisa que já existe versus alguém que tem de criar essa coisa. São competências diferentes e não necessariamente uma pessoa boa a gerir se calhar não vai ser boa a criar, uma pessoa que cresce se calhar não vai ser boa a gerir. Eu pessoalmente sou mais criador, portanto identifico mais com esse tipo de pessoas que de facto conseguem criar coisas do que propriamente pessoas que estão a gerir coisas. Muito bem, João, muito obrigado pela participação aqui na Liga dos Inovadores. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o Tomás Delfim, no apoio à gravação e também no apoio à edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. A fotografia é de Nuno Fox, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória e Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.